A solução. O termo infinitas possibilidades precisa ser corretamente entendido para não gerar mal-entendidos. O que são infinitas possibilidades? Como é possível? Para entender o que um físico quântico quer dizer com isso preciso raciocinar como um físico quântico. A dificuldade sempre reside em querer entender a mecânica quântica com o raciocínio da física clássica do Newton. É por isso que sempre falam das esquisitices da mecânica quântica. É porque ainda não houve uma transformação da consciência para analisar o mundo através da mecânica quântica. Enquanto a pessoa não dá um salto de consciência, ela não consegue ver o mundo com outros olhos. Quando consegue dar o salto, os olhos brilham quando fala da mecânica quântica e os outros não entendem o porquê do deslumbramento com a mecânica quântica. E isso acontece com todas as pessoas, os que entendem e os que não entendem. Como o físico quântico vê a realidade? Ele sabe que se colocar um microscópio muito potente e imaginário e olhar qualquer parte da pele humana, verá células em seguida, moléculas, átomos, o núcleo do átomo, os prótons e nêutrons, os quarks, que formam os prótons, as cordas e depois o vácuo quântico de onde emerge tudo isso. O físico sabe que tudo isso pode ser tratado como partícula ou onda. Partícula é o estado condensado da onda, massa, matéria. Tudo que existe tem a dualidade onda-partícula. Tudo é uma onda e uma partícula ao mesmo tempo. O estado mais fundamental é uma onda. Portanto, a partir da onda primordial tudo pode ser moldado como partícula e continua sendo onda também. Existe um campo eletromagnético em tudo que existe, pois tudo que é átomo tem um campo eletromagnético. Desta forma, a realidade está feita em última instância de ondas, que podem ser moldadas de acordo com a consciência do proprietário. A pessoa que é dona do corpo pode controlar as próprias ondas se entender isso. Toda onda é energia e informação. A informação forma a forma da partícula, o corpo da pessoa, ou qualquer outra coisa que exista no universo. Além disto, tudo é consciência. A onda primordial é pura consciência, e portanto tudo tem consciência. Essa consciência é que permite as infinitas possibilidades. Tudo pode ser remoldado ou reformatado ou reinformado de acordo com a vontade do ser que possui aquele corpo. Então tudo pode mudar? Sim. Todos os problemas têm solução? Sim, porque a consciência é que cria os problemas e a consciência pode resolvê-los. Basta mudar a consciência que a realidade muda instantaneamente. A realidade tem de ser congruente com a consciência. Isto é, ser exatamente igual à consciência. Isso significa que qualquer pensamento, sentimento contrário à essência da onda primordial gera um conflito, que no corpo se transforma em uma psicossomatização, uma doença, nos negócios em perdas e em desemprego, na sociedade em crimes e guerras. Caso tudo isso fosse organizado de acordo com a onda primordial, não haveria nenhum problema. Tudo seria felicidade, alegria, amor e prosperidade. Agora precisamos acrescentar mais uma variável: o tempo. Não existe o tempo nem o espaço sozinhos. O que existe é um contínuo, espaço, tempo. E mais uma variável: o espaço é composto de N dimensões. Cada dimensão tem seu próprio tecido espaço, tempo definido pela sua frequência, vibração dos átomos que o compõem. Portanto, existem muitas dimensões habitadas como a nossa, chamada terceira, com seres dos mais diversos formatos, como a nossa também o é. Os humanos dão alguns nomes para essas dimensões: paraíso, purgatório, inferno, astral inferior, astral superior, etc. São apenas nomes. O fato é que existem as dimensões e que elas são habitadas por seres, consciências, de acordo com o estado destas consciências. Traduzindo, ladrão fica onde tem ladrão, assassino fica onde tem assassino, etc. Cada um na sua frequência. Portanto, não existe nada sólido em última instância. Tudo é consciência. Tudo é eterno. Vai-se de uma dimensão para outra de acordo com a consciência e a vontade da pessoa. Passado, presente e futuro são uma coisa só, um contínuo. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. É possível voltar no passado e curar um trauma com a consciência, considerando que podemos moldar a forma física ou ondulatória da forma que quisermos com a nossa consciência, de acordo com o estado da nossa consciência, que temos todo o tempo do mundo para fazer isso e que podemos trafegar pelas dimensões de acordo com nossa consciência. O que é impossível? Nada. Tudo é possível. São infinitas possibilidades. A consciência não acaba nunca e pode experienciar o que quiser.
infinitas vezes. E como? Tudo é informação, também pode ganhar tempo acrescentando mais informação de acordo com sua vontade e estado de consciência. Quando se trabalha com a realidade, é com essa realidade última que se trabalha. Não se tenta resolver um problema somente dentro de uma dimensão, ou somente dentro do presente, ou somente no estado partícula. Quando trabalhamos para resolver algo, é considerando tudo. Isso. Não importa se é passado, presente ou futuro, se é nesta dimensão ou em outras, se é partícula ou onda. Faz-se o que é necessário para resolver. E pronto. E no devido tempo está resolvido. Tudo que é feito na próxima dimensão repercute na terceira dimensão. Tudo que se faz nos outros 6 corpos, todos temos 7 corpos, repercute no corpo físico. Quando se altera o passado, o presente e o futuro são alterados. Quando se altera o futuro, o presente e passado são alterados. Isso é olhar holisticamente o universo como um todo. O todo. Agora vejamos. Colocar restrições ao funcionamento do universo é perda de tempo. O universo é o que é e pronto. Ou somos um com ele, ou sofremos. Estamos dentro dele, somos ele. Impossível escapar dele. Melhor se render e ser feliz com ele. Quando uma pessoa quer uma solução para um problema, mas que tem de ser na terceira dimensão, ela está forçando a barra, como se fala. Quando uma pessoa quer uma solução ou coisa agora no momento presente, ela está forçando a barra. Quando uma pessoa quer uma solução nesta vida, ela está forçando a barra. Ela não está fluindo com o universo. Na verdade, está indo contra o todo, e isso nunca dá certo. Isso é impossível de funcionar. Quando a pessoa aceita a solução dentro do funcionamento do todo, a felicidade é certa. A solução virá nesta vida ou na próxima, nesta dimensão ou na próxima, agora ou no futuro. É preciso deixar isso nas mãos do todo. Devemos fazer a nossa parte. Somos co-criadores. Estamos criando conjuntamente. Não podemos contrariar a outra parte. Somos uma coisa só. A parte faz parte do todo. Isto é seguir o tão. As infinitas possibilidades são realmente infinitas possibilidades. Elas existem na onda primordial. Os físicos quânticos dizem que a onda de possibilidade flui pelo espaço-tempo, vai e volta pelo passado, presente e futuro, e que quando colide com outra onda de possibilidade, ela é elevada ao quadrado e passa a ser uma onda de probabilidade. Essa é a matemática das infinitas possibilidades. A onda do todo flui sem cessar, e quando encontra a onda do pensamento-sentimento de um ser co-criador, ela se transforma em onda de probabilidade. É assim que se cria uma onda de probabilidade. De ter um carro na sua garagem, um emprego, um cliente, etc. Qualquer coisa. Se essa onda de probabilidade for mantida pelo tempo correto, ela vira algo concreto na sua vida, o carro, emprego, etc. Se duvidar, a elevação ao quadrado é desfeita e volta a ser uma onda de possibilidade. E o carro não está mais na garagem. É assim que se trabalha com a informação, considerando tudo isso. A centelha divina. Esse é o conhecimento que mudará o mundo. Já deveria ter mudado. Mas essa notícia é abafada. Sempre foi. Quando todos perceberem que o todo habita dentro de si e de todos os demais, a humanidade mudará. Finalmente haverá paz. E o início de uma era de ouro. Só que é preciso meditar muito no significado desta verdade. Quando esta meditação chegar ao nível exato, haverá fusão com a centelha. E nesta fusão o ego desaparecerá. Só ficará o divino. E todos os conceitos humanos desaparecerão. Toda a visão humana da realidade será transcendida. Lembram que foi dito: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Pois é isso. Os pensamentos da centelha não são os pensamentos dos homens. E é por isso que esse conhecimento é abafado. Porque esse conhecimento mudará tudo. Cada criatura tem dentro de si uma parcela do divino. É possível perceber isso pela intuição. É preciso silenciar para ouvi-la. Toda a inquietação que a pessoa sente é a centelha forçando que a pessoa busque ao Criador, sem cessar, dia e noite. De um jeito ou de outro, há uma atração gravitacional em direção ao todo. E essa centelha faz da pessoa um Deus. Só que a pessoa não sabe. Só quando ela souber é que empreenderá o caminho de formação de um Deus. E um dia será Deus uno com Deus. Nesse dia estará junto dele, criando e manifestando junto. E o amor do todo será espalhado por toda a criação. Ele é assim. Isso tem um profundo significado. Outra coisa para ser meditada. Portanto, a vida é eterna, em direção ao todo. E sempre haverá crescimento em direção ao todo.
mesmo depois da fusão. Aliás, mais, ainda depois da fusão. Por isso devemos trabalhar e trabalhar, dar o máximo de nossa capacidade. Não guardar nenhuma gota de sangue. Devemos dar tudo. E nesse ponto não existimos mais. Só existe a centelha. Repito, não. Existe mais o ego. Só o todo. Nesse momento tudo mudou. Só existirá um medo, o de não se fundir totalmente com ele, até que esse medo também desapareça na centelha. E nesse ponto não reclamamos, não. Pedimos, só damos. Trabalhamos sem cessar. Devemos aproveitar a oportunidade e nos fundirmos com a centelha o mais depressa possível. Então as infinitas possibilidades serão absolutamente reais. Isso não significa renunciar à vida. Pelo contrário, somente com a fusão com a centelha é que se vive realmente. Esse conceito de renúncia nem existe para quem fez a fusão, pois agora ele também é um criador. Existe um profundo sentido nisso. O crescimento da pessoa que fez a fusão é infinito, mas nesse crescimento ele desaparece e fica só a centelha. E a centelha emana o amor do Pai sem cessar, incondicionalmente. Toda a realidade é construída com energia. Só existe energia e a energia pode ser colapsada de infinitas formas e dimensões. O tecido do espaço, tempo pode ser moldado do jeito que se quiser e em quantas dimensões se quiser. Esse tecido pode ser tratado como partícula ou como onda. É por isso que existem infinitas dimensões. Todo evento, considerado por nós como sobrenatural, está acontecendo em outra dimensão. Está claro que tudo é energia, que a consciência é energia e que, portanto, não pode desaparecer, apenas se transformar. Se a pessoa tiver isenção de ânimo e deixar de lado os preconceitos, assistindo todos os DVDs, lendo os livros, lendo a bibliografia, refazendo a pesquisa, fazendo todas as iniciações, fazendo a fusão com o todo, etc., entenderá que é perfeitamente possível transferir toda e qualquer informação que existe no universo. Vejamos o que acontece quando pedem a informação do todo. Ao receberem a informação, sentem que ele está dentro de cada si. Duas reações são possíveis. Uma de humildade, na qual essas pessoas sentem amor, gratidão e alegria. Elevam-se imediatamente. Iluminam-se. Entendem que ter essa consciência implica em trabalhar pelo todo. Um segundo grupo de pessoas sente orgulho e poder. Imediatamente estas pessoas veem passar pela visão delas como se fosse um filme, as cenas das várias encarnações que tiveram, indo da atual para a mais antiga. E após a mais antiga, a cena de onde vieram, de onde originaram. O oceano primordial de energia, o vácuo quântico, Deus. O choque é tão grande que todos caem de joelhos em prantos. Todo o problema da humanidade sempre foi o descrito acima. Decidir entre uma atitude ou outra. E todos os problemas decorrem da escolha da segunda opção. Como esse filme só pode ser visto na próxima dimensão, o astral, as pessoas pensam que podem se dar ao luxo de usar essa conscientização para o poder. Essa tentação é grande demais para a maioria das criaturas. De uma forma ou de outra, as pessoas sentem essa consciência dentro de si, mas imediatamente pensam que elas que são poderosas. O poder criativo divino está ativado com mais intensidade a partir de 21 de dezembro de 2012 para que as pessoas entendam e sintam o que está descrito acima. A humanidade está criando muito mais rapidamente tudo o que pensa e sente. Se olharem as notícias com olhos abertos, perceberão isso, que algo muito importante está acontecendo. E se pensarem, entenderão as consequências que virão das escolhas que estão sendo feitas agora. Cada ser humano é corresponsável pelo que ocorre e ocorrerá, porque cada ser humano é um co-criador. O todo está dentro de cada um. Crianças índigo. Estas são as crianças que chegaram e estão chegando ao nosso planeta. Não confundir com as crianças disfuncionais que acabaram de sair do umbral. As crianças índigo modificarão o planeta rapidamente se os adultos deixarem, senão levará muito mais tempo. Como os adultos podem impedir a ação delas? Continuando na zona de conforto, sabotando o que as crianças fizerem, coibindo a curiosidade, destruindo a integridade, impedindo que trabalhem e estudem, promovendo a violência, a guerra, a alienação, a mediocridade, torturando, etc. Os adultos estão fazendo isso com perfeição há milhares de anos neste planeta. É preciso esclarecer esse assunto. O que se chama criança índigo é um adulto centrado e equilibrado que reencarna para ajudar na transformação do planeta. São pessoas de um nível superior de evolução. Primeiro vamos explicar o que elas não são. Vocês talvez já
Perceberam que a quantidade de crianças problema é muito grande. Nas escolas, desobedientes, faltam com respeito com todos, batem. Nos colegas, xingam todo mundo, fazem birra, não estudam, etc. Essas crianças não são índigo. Não são. Já eram adultos com todos esses problemas que nascem para mais uma oportunidade de evolução. É preciso ser muito firme com elas e explicar a elas o que acontece com elas. E que devem fechar a porta para as interferências espirituais maléficas. O ego destas crianças é gigantesco. Elas dizem, aqui mando eu. Pelo comportamento insultuoso se sabe que não é índigo. São seres de escassa evolução, tendo mais uma oportunidade e na maior parte desperdiçando-a. Não se iludam. Quem desrespeita os adultos e professores não é índigo. Quem agride os colegas não é índigo. Quem não estuda não é índigo. Quem sapateia e quebra as coisas na escola não é índigo. Quem bate nos irmãos não é índigo. Muitos adultos estão tentando misturar os dois tipos, para impedir os índigos de atuarem como devem fazer. Eles vieram mudar o planeta. Eles tirarão todos da zona de conforto. Os índigos, ao contrário, são crianças respeitosas que gostam de estudar, curiosas que gostam dos colegas, são amorosas, são um modelo. São seres de uma evolução adiantada que querem viver num mundo evoluído. É claro que à medida que entendem como está esse planeta, sentem-se deslocados. Elas mudarão a vida social, econômica, política, religiosa e pessoal que existe hoje. Elas fazem muitas perguntas sobre assuntos avançados, como política, filosofia, espiritualidade, etc. Querem saber como é aqui, porque querem viver num mundo melhor. Então elas não aceitam como a vida está estruturada agora. Não aceitam a corrupção, a violência, destruição do meio ambiente, os maus tratos, a mediocridade, a banalidade, a vulgaridade, etc. Querem saber o porquê de tudo para melhorá-lo. Em algumas gerações nós veremos a grande transformação que elas farão no planeta, porque elas terão filhos que educarão como índigos também. Desta forma o nível das pessoas vivendo no planeta será elevado sensivelmente. Agora, o que os adultos estão fazendo com essas crianças? Impedindo-as de serem os agentes da mudança, para que deixem de fazer os questionamentos. É preciso separar o que é uma criança disfuncional, com graves problemas emocionais e espirituais, dos que são índigo. Índigo é um questionador, porque quer entender o que acontece e quer melhorar o que vê aqui. Ele não aceita a péssima educação, a falta de controle que existe hoje nas escolas, essa mania de empurrar com a barriga os problemas, de deixar para amanhã o que se pode fazer hoje, as guerras, a miséria que existe no mundo, a violência contra as mulheres e crianças, a violência dos homens contra os homens, de aceitar que o mundo é assim mesmo, da falta de fraternidade, de amor ao próximo, de achar normal que existam favelas e mais favelas, da exploração econômica, etc. Os índigos não aceitam isso, trabalharão para resolver e mudar isso. Uma criança índigo que recebe uma explicação sobre mecânica quântica diz: o átomo está vivo. Aceita a realidade facilmente porque já a conhece antes de chegar aqui. Recentemente ministrei uma aula para alguns alunos com idade entre 6 e 10 anos. Eles estão tendo um ano de introdução à mecânica quântica. Os alunos estudaram o experimento da dupla fenda, que é o experimento fundamental da mecânica quântica e a base de 90% da parafernália eletrônica da nossa civilização. Os alunos fizeram as seguintes perguntas e chegaram nas conclusões. Já sabem que existe átomo, próton, nêutron e elétron. O que havia antes do Big Bang? De onde vim? Para onde vou? Se eu sou uma onda, então eu sou eterno? Sem corpo continuo como onda. Se existem animais que ao se olharem no espelho sabem que são eles, como os humanos ainda estão nesse estágio. As dimensões são como E e FM. Como faço para que o povo e não me atinja? O experimento da opção retardada da dupla fenda mostra que a consciência está em toda parte. O universo se expande como uma bexiga, e nós nos distanciamos, mas continuamos da bexiga. Portanto, todos estão interligados. A matéria não existe. É apenas uma manifestação da onda. A onda fundamental que é o universo é amor, etc. Notem que são crianças de 6 a 10 anos de idade. Como elas entendem a dupla fenda e os adultos não? Como que um adulto com formação superior diz que esse assunto é muito abstrato e essas crianças entendem? Como que essas crianças entenderam isso e os adultos do planeta inteiro não? São gênios? São superdotados? São alunos do MIT?
Porque essas crianças aceitam a realidade e os adultos não. Percebem que essas crianças ainda não receberam a lavagem cerebral total? Que elas ainda estão vivas. Vocês acham que essas crianças terão interesse apenas pelas banalidades e mediocridades que lotam este planeta? Vocês não acham que essas crianças pensarão nas grandes questões da vida? Que enxergarão a árvore e a floresta? Que gostarão de física? Que gostarão de metafísica? Que terão interesse em saber mais sobre as outras dimensões da realidade? Estas crianças provam que existe solução para o planeta Terra, mas que não será pelos adultos que virá a solução. A solução virá por essas crianças que aprendem mecânica quântica antes da lavagem cerebral. É por essa razão que não se quer ensinar mecânica quântica para o povo. Fazendo escolhas, existe uma questão fundamental que a humanidade precisa resolver urgentemente. Deus existe? Deus é bom ou mau? Tudo mais deriva das respostas que damos a essas questões. Todos os experimentos da mecânica quântica pesquisa sobre a conexão mente-mente, visão remota, meditação, desenho inteligente do universo, desdobramento, bilocação, incorporação, viagem astral, transferência de informação, minha experiência direta com a divindade. Provam que Deus existe. Fatos, provas, experiências, etc. não faltam. Quem quiser pode duplicar a pesquisa que fiz. Sobra decidir se ele é bom ou mau. O destino da humanidade está sendo decidido no momento pela resposta que se dê a essa pergunta. Todo ser tem duas opções, dor ou prazer, tristeza ou alegria. Note que qualquer ameba é capaz de tomar essa decisão. Quando se tem dor, acontece progresso na vida da pessoa. Sofrimento leva ao crescimento pessoal? A sociedade evolui com o sofrimento e a dor? As artes são desenvolvidas? A ciência avança com a dor? A dor infligida aos outros e a que os outros infligem a você provocam que você melhore. Quando você espanca sua mulher, ela melhora como pessoa? Quando você espanca seus filhos, eles melhoram como pessoa. Quando outras pessoas batem em você, o resultado é bom. Sente-se melhor. Há crescimento, evolução, realização com dor? Uma doença que provoque dores excruciantes é boa para você? Consegue produzir alguma coisa sentindo essa dor? Entendeu o conceito? Ou a dor provoca revolta, ressentimento, desespero, ódio e raiva? A dor levará à depressão e todos os problemas mentais inevitavelmente. Isso melhora você? A outra opção é o prazer. Com prazer vem a alegria. Com alegria, tudo fica melhor na vida? Sente-se feliz? Consegue amar aos seus parentes? Consegue amar ao próximo? Dar prazer a seu companheiro lhe faz feliz? Dar prazer aos filhos lhe faz feliz? Eles crescem e evoluem com isso? Toda a sociedade ganha com isso? Dar alegria aos amigos e colegas faz com que eles melhorem como pessoas? A empresa produz mais? Você ganha mais estando alegre? Todos ganham com a alegria e o prazer? Com base nestas respostas chegaremos a uma conclusão. Qual o resultado que um ser todo-poderoso consegue provocando dor? Esse resultado é bom? Você gosta que ele lhe provoque dor? E nos seus parentes? O que você acha dele provocar dor e sofrimento nos seus filhos? O resultado para toda a criação é bom? Aliás, ele criou o universo para causar dor nas criaturas? Ele gosta disto? Os humanos têm uma definição para isso: sadismo. Esse ser é sádico? Ele tem todo o poder? Nietzsche disse que só existem dois tipos de seres felizes: os demônios e os homens de poder. Um ser que seja todo-poderoso e que provoque dor tem personalidade humana? Por outro lado, será que esse ser é bom? Será que ele é amor? Será que ele é puro amor? Neste caso, ele só promoveria a alegria, o prazer, o crescimento, a realização, o amor, etc. Amor dá prazer e alegria. Se esse ser dá prazer, ele dá alegria. Se ele dá alegria, ele dá prazer. É óbvio. Qual a essência dele? Qual a natureza dele? A outra questão sobre a natureza dele é o poder. Quando o poder é a natureza básica, é evidente que o ser exigirá submissão absoluta. É o caso de toda tirania entre os humanos. É uma coisa comum entre os humanos usar o poder para explorar e escravizar os demais. Toda escravidão gera dor, portanto, poder não é amor. Usar o poder para submeter alguém é o inverso de amar esse alguém. Ou é poder ou é amor. Amar é promover a alegria, o prazer, o crescimento, a evolução, etc. Qual a natureza básica deste ser? Poder ou amor? Ou a essência do ser é amor ou é poder? Não há alternativa. Um dos deuses que a humanidade conhece tem por nome Baal.
Esse Deus era adorado com sacrifícios humanos de crianças. Como podemos classificá-lo se ele quer sacrifício de criancinhas? É lógico que ele promove a dor e o sofrimento. É lógico que para ele só interessa o poder. É lógico que não pode ser amor. Sua essência é o poder. É disto que ele gosta. Portanto, ele não pode ser Deus. É um humano que foi considerado Deus pelas pessoas daquela época por não entenderem como é a essência divina. Como estamos explicando, a questão é o resultado. Esse Deus dá que resultado na vida dos humanos? Dor ou prazer? Ele quer submissão absoluta e pune quem não se submete? Ele é um torturador? Do outro lado, temos o ser que ama e perdoa infinitas vezes, que dá oportunidade sem fim para que os humanos cheguem à felicidade, ao prazer, à alegria. A quem iremos considerar Deus? Intervenção. Quando um planeta chega num determinado estágio de evolução, é preciso que uma informação do alto desça até as pessoas para que elas possam entender como funciona o universo. É impossível para os seres que estão evoluindo por si sós entender como são as múltiplas dimensões da realidade, o que se chama lado espiritual e lado material de forma simplista. Entender a realidade é uma tarefa impossível, como vocês podem ler nos 4 volumes das Máscaras de Deus de Joseph Campbell. As mais incríveis teorias são criadas para explicar o que não entendem, e isso é aceito como verdade pelas tribos de um planeta. Se não houvesse uma intervenção externa trazendo a informação real, nunca haveria evolução, pois se cria um círculo vicioso de crenças fantasiosas que se autoperpetua. Podem passar centenas de milhares de anos e nada muda. O tempo aqui é irrelevante porque, inevitavelmente, cada tribo criará uma estrutura para manter aquelas crenças, e todo ser que questione será tratado como herege. Seja a crença que for, e será eliminado de uma forma ou de outra. A partir do momento em que a manutenção do status quo for do interesse de alguns, não haverá mais forma de mudá-lo. Somente uma intervenção externa. Foi isso que aconteceu há 2000 anos. Uma boa nova foi trazida. Um paradigma completamente diferente do vigente naquela época foi comunicado ao povo. Uma mudança radical de pensamento e sentimento. Se o novo paradigma tivesse sido aceito, o planeta teria entrado numa era nunca vista de paz, amor, fraternidade, amor e prosperidade. Todos sabem que a nova visão de mundo foi rapidamente eliminada, pois questionava todo o status quo. Todos os interesses estabelecidos seriam afetados, e isso nunca é aceito por quem está no poder. Não importava quantas leis fossem violadas, mas a novidade tinha de ser impedida a qualquer custo. E isso foi o que aconteceu. A questão é que os que impediram o progresso e a evolução não entendiam como é o universo e que a consciência nunca desaparece, porque é energia e energia nunca desaparece, só se transforma. Eles acharam que se tirassem do mundo o problema, este desapareceria. Nem imaginavam que a consciência está em todas as dimensões ao mesmo tempo, e que se ela sai do campo energético de uma dimensão, ela continua nas outras. E que, como está numa dimensão acima, pode-se manifestar em qualquer dimensão abaixo. É uma luta vã tentar impedir que a consciência da humanidade evolua. O tempo trabalha a favor do todo, e tempo é um conceito com que ele não se preocupa, já que ele está no eterno agora. Ele é o eterno agora. É por isso que 2000 anos depois a mesma boa nova continua sendo divulgada, até que a humanidade aceite que só o amor é a solução. A única solução que existe. O amor incondicional que continua a se derramar pela humanidade. A visão da floresta. Embora possa parecer que tudo ocorre por acaso, não é isso que acontece. Nenhum fio de cabelo cai sem que o todo permita. Tem de existir uma gigantesca hierarquia para administrar os multiversos. Como também tem de existir o livre-arbítrio de todos os seres em evolução. O equilíbrio entre estas duas variáveis é que é o estado da arte da administração do todo. Por isso ele é tudo o que existe. Somente o divino teria condições de administrar o infinito. Todos já devem ter se dado conta dos acontecimentos totalmente inesperados e raramente vistos neste planeta. Estão ocorrendo coisas que não acontecem há séculos ou milênios. A mudança da frequência vibração está em pleno andamento e a catarse aumenta dia a dia. Já é impossível jogar tudo para debaixo do tapete. O inconsciente fervilha sem parar. O cérebro reptiliano já não é mais invulnerável. A informação chega até ele sem que se possa impedi-la de entrar. Os chakras cardíaco e coronário recebem informações específicas
para ampliar o sentimento e a visão da realidade. Há uma catarse global em andamento e isso é algo muito bom. A catarse é uma limpeza profunda para se alçar um novo patamar de evolução. É um salto quântico. Pode ser desconfortável no início, mas depois vem uma grande libertação e crescimento. Podemos estar com muito mais trabalho para fazer e achar que isso não está melhorando nossa vida, mas isso é sinal de grande progresso. Podemos estar somatizando algum sentimento enterrado no inconsciente há muito tempo e que precisa ser liberado para que possamos conquistar o que desejamos. Não dá para colocar uma roupa nova se estamos cheios de barro. É preciso tomar um banho antes. Às vezes o banho tem de ser longo, toda a autossabotagem tem de ser enfrentada e resolvida. A maioria absoluta dos problemas está na área econômica. É exatamente o que a escala de necessidades de Maslow mostra. O primeiro degrau é a sobrevivência pessoal. Esse é o grande problema da humanidade no momento. E é aí que a catarse aparecerá primeiramente. Os problemas econômicos de todas as pessoas deverão ser resolvidos no planeta inteiro. Não há mais como adiar. Este é o início da catarse, e é preciso muita paciência e ação até que isso seja resolvido. Os homens precisam entender que tudo isso ocorre para que haja o melhor crescimento e evolução para todos. Quando as coisas não correm como as pessoas querem, elas ficam revoltadas e muitas vezes amaldiçoam a Deus. Justo ele que está vendo o melhor tendo em vista a eternidade daquele ser. Agora vem somar-se uma quinta informação, o poder criativo divino. Esta informação está sendo transferida gradativamente para aumentar a capacidade de manifestação da humanidade. Os humanos conseguirão manifestar com mais facilidade aquilo que pensam e sentem. Isso está sendo feito para que percebam que eles criam a realidade que pensam e sentem. Os que pensam e sentem negativamente criarão coisas e situações negativas e os que pensam e sentem de forma positiva criarão coisas e situações positivas. Desta maneira, a cada dia que passa ficará mais difícil para os humanos não aceitarem que criam aquilo que querem, pensando e sentindo. Desta forma terão de ajustar seus pensamentos, sentimentos, se não quiserem criar situações desagradáveis o tempo todo, causa e efeito, para que as pessoas comecem a sair da zona de conforto e ajam. Está sendo feito o seguinte, com o poder criativo divino aumentado nas pessoas foi possível observar que um grande número de pessoas quer ouro, outros querem sangue, outros querem poder e assim por diante. Se essas pessoas conseguem isso, não saem mais da zona de conforto. Então, esses objetivos foram elevados um degrau acima das pessoas. Elas não conseguem mais ter isso sem se mexerem, sem trabalhar, estudar, lutar, para melhorar. Caso contrário, não chegam ao que querem. Isso está forçando a humanidade a sair da zona de conforto, ainda é devagar e com má vontade, mas já começam a perceber que algo mudou. Não está tão confortável como estava. Tudo isto está acontecendo agora, neste exato momento e continuará. Poder divino em ação. Um grande grupo de seres de luz se reúne para recordar e sentir a experiência mais alegre, forte, produtiva, amorosa e realizadora que tiveram. À medida que experimentam novamente esse sentimento, essa energia é recolhida numa ânfora. Os sentimentos são os mais diversos. Uma grande vitória, um gol feito, um amor reconquistado e assim por diante. São os momentos em que o todo pode atuar na vida da pessoa, sem obstrução. Nesses momentos a pessoa foi um canal livre para o todo. Muitas pessoas ao redor também têm esses sentimentos e eles são recolhidos na ânfora. Por outro lado, muitos seres negativos e endurecidos também estão pensando nos seus momentos de sucesso, um assalto perfeito, um estupro com sucesso, um assassinato, o aumento do poder, etc. Nesse instante uma luz branca divina incide sobre eles e faz com que vejam as consequências desses atos no futuro deles. Todo o sofrimento que eles acarretaram para si mesmos. Alguns caem de joelhos e lamentam o que fizeram, mas outros continuam endurecidos. Estes acham que foram um canal para um Deus negativo e não cedem ao amor do todo. Continuarão recebendo a luz branca até que reconheçam o mal que fizeram. A ânfora está cheia de energia do poder divino em ação. Essa energia será derramada sobre a humanidade continuamente para que a humanidade sinta o que é o poder criativo divino e o poder divino em ação. Pelos eventos que aconteceram nesses últimos meses, dá para todos perceberem que algo de muito importante está acontecendo. Coisas que não aconteciam há mais de 600 anos aconteceram. Um meteoro
provoca quase 1000 feridos, outro passa no dia seguinte a uma distância de 1/10 da distância Terra-Lua. Tudo está mudando aceleradamente. Política, economia, paradigma, etc. Nesses últimos meses foram implementadas novas frequências, para acelerar ainda mais o processo de mudança da humanidade. O poder criativo divino foi potencializado na humanidade. Significa que agora as pessoas criarão muito mais facilmente e velozmente o que pensam e sentem. Isso foi feito para que entendam o que é o colapso da função de onda. Se não tomarem muito cuidado, criarão coisas, situações negativas uma atrás da outra. O poder divino em ação foi potencializado como complemento do poder criativo divino. Os dois andam juntos. Essas frequências estão sendo emanadas sem parar para toda a humanidade. Isso significa que as pessoas sentirão um tremendo impulso para agir como co-criadoras, que são a questão de ter resultados materiais ou de qualquer outro tipo. Depende de entender como funciona o universo. Ganhar dinheiro, arrumar relacionamento, vender, passar em concurso, doença ou saúde. São consequências de entender isso. Enquanto se mexer nos efeitos, não se tem resultados consistentes, duradouros. Ganha dinheiro e perde, sai de uma doença e aparece outra. Um dia vende e no outro não, as dívidas são eternas e assim por diante. Isso é porque não se trabalha na causa. Desta forma, tudo que se consegue é temporário e depois de um tempo voltamos à estaca zero e começa tudo de novo. Autossabotagem eterna. Para resolver isso é que explicamos como funciona a estrutura do universo. A física que rege todas as dimensões, a realidade física, o tempo e o espaço, a consciência que permeia tudo e como a ressonância harmônica pode ajudar a entender tudo isso e resolver todos os problemas. Evidentemente que tudo que foi explicado está muito distante de tudo que é ensinado para o povo. Caso contrário, o povo não estaria nessa situação calamitosa em que está. Fome, doenças, miséria, criminalidade, etc. pelo planeta todo. Essa é a realidade nua e crua da humanidade. Na periferia de qualquer cidade o sofrimento é indizível. Quem quiser ver a verdade é só ir a qualquer instituição de caridade na periferia e entrevistar os moradores. Verá o estado subhumano em que vivem em todos os sentidos. Essa é a realidade. E é isso que tem de ser solucionado. E qual é a visão de mundo dessas pessoas? O que eles entendem sobre a realidade? O que eles entendem de economia? De sociologia? De política? De saúde? De educação? De sexualidade? De trabalho? De onde vieram? O que estão fazendo aqui e para onde vão? Não entendem praticamente nada. O que pensam sobre o mundo é completamente falso e errado. E dessa forma não conseguem resultados em nada na vida. Só sofrimento atrás de sofrimento esperando a morte chegar, em silencioso desespero. Isso tem solução? Claro que tem. Pelo conhecimento. Quando eles entenderem como funciona tudo isso, esses problemas desaparecerão. Mas não é o conhecimento de como usar uma escova de dentes. Tem gente que nem sabe o que é isso. É o conhecimento de como tudo é formado e como tudo isso funciona. De como é na realidade o lado espiritual e das regras que regem isso. É preciso entender como tudo isso está interligado e as consequências de não saberem nem o que estão fazendo aqui. O escravo perfeito é o que nem sabe que é escravo. E existem vários tipos de escravidão. E só com conhecimento é que se liberta uma pessoa. Só com a expansão da consciência. Por isso é preciso explicar, sem parar, como é a vida. Até que entendam, leve quanto tempo levar, custe o que custar.